Nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 7. São apenas 2 versículos. Contudo, são 2 versículos que vão nos render alguns minutos de pregação. 2 versículos que, bem estudados, vão nos render aí pelo menos uns 30 minutos de mensagem, porque nós vamos mergulhar nesses versículos. Nós vamos ler, orar e vamos entrar literalmente não, mas nós vamos entrar espiritualmente dentro desse texto. Mateus 7, vamos ler o verso 13 e o verso 14. Acompanhe comigo, você que está em casa também. Mateus 7, 13 e 14. O Senhor Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à destruição, e muitos há que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontram. Deixe o texto aberto, vamos orar mais uma vez. Senhor, dai-nos a graça capacitadora para entendermos o texto e explicarmos o texto a cada um dos que estão aqui. Eu te rogo, eu te suplico, ajuda-nos, Senhor, a entrar dentro desse texto, entendermos essa verdade tão sagrada a respeito da vida eterna que o Senhor Jesus nos traz. Amém. Bem, meus irmãos, olhem para cá e ouça o que eu vou dizer. Esses 2 versículos basicamente nos traz a seguinte verdade: existe o céu, algumas verdades aqui neste texto. Existe o céu e existe o inferno. O céu aqui é chamado de vida, o inferno aqui é chamado de destruição, mas está apontando céu e inferno, vida e destruição. Uma outra verdade que esse texto nos revela é que existe uma porta e um caminho que leva para o céu, e uma porta e um caminho que leva para onde? Para o inferno. Esse texto também nos diz que esta porta e este caminho que nos leva para o céu é estreito e apertado, ao passo que esta porta e este caminho que nos leva ao inferno é espaçoso, é largo. E também aprendemos, fazendo uma breve leitura sobre esse texto, que muitos entrarão pelo caminho, pela porta larga, que vai dar no inferno, e poucos entrarão pelo caminho, pela porta estreita, que dará no céu. Agora, apesar de ser um texto muito curto e muito fácil de enxergar as verdades, como nós já enxergamos aqui em pouco tempo, quando a gente começa a se afundar nesse texto, a gente vai parar em vários outros textos da Bíblia que nos traz uma compreensão melhor. Veja bem, primeira coisa que eu quero falar para os irmãos, e eu vou citar alguns textos agora, eu vou ler na verdade alguns textos, eu não vou pedir para você abrir porque são muitos, mas você pode anotar. A primeira coisa que eu quero dizer é: esse caminho que leva para o céu, esse caminho que leva para o céu tem um nome, e o nome desse caminho é Jesus Cristo. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse caminho estreito que leva para o céu tem um nome. Qual é o nome? Jesus. E esta porta
apertada ou estreita, que dá acesso ao céu, também tem um nome. E esse nome é o mesmo nome do caminho, Jesus Cristo. João 10, 9. Jesus diz: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará passagem. Acompanhe o raciocínio comigo. Tem um caminho e uma porta que levam para onde? Para o céu. Qual o nome do caminho? E qual o nome da porta? Qual é a conclusão que eu e você chegamos apenas pensando no que acabamos de falar? Que só existe uma maneira do homem entrar no céu. Só existe um caminho, só existe uma porta capaz de conduzir o homem para o céu: Jesus. Se você deseja um dia estar no céu por toda a eternidade, não tem outra forma de chegar senão através de Jesus Cristo. A placa da igreja não é o caminho ou a porta para te levar para o céu. O Buda não te leva para o céu. Aqui um dia foi virgem e foi um instrumento que Deus usou para trazer Jesus ao mundo, a Maria, não te leva para o céu. Pastor nenhum, bispo nenhum, reverendo nenhum, homem nenhum, papa nenhum te leva para o céu. Muito menos você mesmo pode te levar para o céu. Você não pode. O caminho que leva para o céu, a porta que dá acesso ao céu, é Jesus Cristo. Você quer entrar lá? Você tem que crer em Jesus. Ele é a nossa única esperança de salvação. Sem Jesus Cristo não há acesso ao céu. Sem Jesus Cristo não há qualquer chance de você entrar no céu. Mas eu sou uma pessoa boa. Céu não é para gente boa. Céu é para aqueles que creram em Jesus Cristo. Ah, mas eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa fiel, eu tenho um bom caráter. Não interessa. Se você não crê em Jesus, você não entra no céu. Domingo, nós estudamos um texto de Atos que aborda a história de um homem chamado Gamaliel. Os que estavam aqui domingo se lembram. Recapitulando, Gamaliel era um fariseu, conhecedor e observador da lei. Gamaliel era um doutor da lei, quer dizer, um professor, ensinava a lei, inclusive ensinou para Paulo. Gamaliel tinha uma boa reputação perante os demais homens, mas Gamaliel não estava salvo. Por quê, pastor? Porque o caminho e a porta de acesso para o céu não é o conhecer a lei, não é o observar a lei, não é o ensinar a lei, não é ter uma boa conduta perante a sociedade. O caminho e a porta de entrada para o céu é Jesus Cristo. Se você não crê nele, você não entra, por mais bom ou aparentemente bom que você seja. Essa é a realidade básica desse texto. Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Só que o segundo ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos é muito importante. Eu gostaria que vocês, assim, prestassem atenção de verdade. Nós, quanto seres humanos, todos nós, ser humano por natureza, nós somos, veja o problema, nós somos inclinados não para o caminho estreito, para a porta estreita. Nós não somos inclinados para Jesus. Nós somos inclinados para o caminho largo e para a porta espaçosa. Essa é a nossa
a nossa inclinação natural. Essa é a nossa situação natural. Gênesis 8:21 vai dizer que o homem, a inclinação do coração do homem é má desde a sua infância. Um outro problema, que é consequência desse primeiro, é que nenhum homem, por natureza, ele escolhe o caminho estreito, a porta estreita. Quer dizer, nenhum homem por natureza quer Jesus Cristo. Vocês precisam entender essa realidade. Só tem um caminho e uma porta. Qual é o nome dele? Mas o problema é que nenhum homem por natureza ele quer esse caminho. Paulo vai dizer em Romanos 3:11, por exemplo, que não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que por natureza acorde num belo dia e decida: eu vou andar pelo caminho estreito, eu vou entrar pela porta estreita, ou seja, eu vou atrás de Jesus. Não há quem busque a Deus. Quando Deus olha do céu para a humanidade, Ele não encontra um que tenha um coração inclinado para o caminho que leva para o céu, ou seja, para Jesus. Toda a raça humana está inclinada para o caminho largo, para a porta espaçosa, que leva para onde? Para o inferno. De modo que a única forma do homem entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita, ou seja, crer em Jesus Cristo, é se Deus primeiro trabalhar no coração desse homem caído. Pastor, me prova na Bíblia? Prova. João 6,44. Jesus, ele disse assim: ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Olha a situação, gente. O caminho apertado, a porta apertada, que dá acesso ao céu é quem? Jesus. Então o homem tem que ir por esse caminho, o homem tem que crer em Jesus. Só que nenhum homem, por natureza, ele quer esse caminho, ele quer esse Jesus, ele não quer, ele foge desse Jesus. De modo que esse homem só vai ir, andar por esse caminho, entrar por essa porta, crer em Jesus, se Deus for primeiro ao encontro dele, trabalhar no coração dele, na mente dele, fazê-lo desejar esse caminho. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Se hoje você está andando por esse caminho estreito, por essa porta apertada, a iniciativa não foi sua, o primeiro passo não foi seu. Deus trabalhou no seu coração e te guiou por esse caminho, que é Jesus Cristo. Certa vez Jesus disse aos discípulos: não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês. Efésios 2, verso 1 diz que Deus nos vivificou quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Pastor, por que é que a salvação é pela graça? Você não está entendendo? Se você está prestando atenção, você vai conseguir entender por que a salvação é pela graça. Porque a única forma de entrar no céu é através de quem? De Jesus. Só que a única forma de ir até Jesus é se Deus for primeiro até você e trabalhar no seu coração para você ter. Só que apesar de tudo isso que eu trouxe para os irmãos de reflexão, esse caminho, quer dizer, Jesus, e essa porta, também Jesus, é apertado e é estreito. Qual é a conclusão que a gente chega? Que seguir Jesus é difícil. É difícil. É difícil. A ideia de ser apertado, de ser estreito, é a ideia de dificuldade. E aí é que entra a
questão da santificação, da renúncia, do sacrifício do próprio eu para agradar aquele que me colocou nesse caminho. Mas por que é difícil? Vamos pensar um pouco nisso, meus irmãos. Eu não quero parar por aqui, eu quero ir mais fundo. O que a gente já viu aqui? Tem um caminho e uma porta que leva para o céu. Qual é o nome? Jesus. Mas nenhum homem quer esse caminho, essa porta. Esse homem só vai até Jesus se Deus for até ele primeiro. Só que agora que Deus foi ao nosso encontro, agora que estamos nesse caminho, que estamos nessa porta, que estamos em Cristo, a gente tem que entender que é algo muito fácil. Amém? É algo muito difícil. Por que é difícil? Vamos pensar. Primeiro, porque nesse caminho, nessa vida cristã, nós vamos nos deparar com tentações. Por que é difícil, pastor? Está aí a primeira resposta. Porque seremos tentados. Tiago 1,14 diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, ou pela própria cobiça. Cada um de nós somos tentados. Por que é difícil andar nesse caminho? Por que é difícil entrar por essa porta? Por que é difícil estar em Cristo Jesus? Porque somos tentados. Vira e mexe, somos tentados. Por que é difícil, pastor? Porque nós temos que lutar contra o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. Lucas 9:23, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Se já é difícil dizer não para os outros, é muito mais difícil dizer não para si mesmo. Então é difícil, porque nós temos que negar a nós mesmos. Por que é difícil, pastor? Porque além das tentações, além do nosso eu, tem o diabo. 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa devorar. Por que a porta é estreita, pastor? Por que o caminho é apertado? Por que estar em Cristo é sinônimo de dificuldade, de luta? Porque tem a tentação, porque tem o nosso próprio eu e porque tem também o diabo. Como se isso não bastasse, nós temos de lutar contra o mundo. João 15:18: se o mundo vos odeia, sabei que é primeiro que a vós me odiou a mim. Então, nesse caminho apertado, nessa porta estreita, nessa vida em Cristo, há uma luta contra o mundo. O mundo odeia aqueles que estão em Jesus. Como se não bastasse, nós ainda temos de lidar com aflições, com momentos difíceis, com momentos de luta e com momentos de luto. João 16:33: no mundo vocês terão aflições. Por que é difícil, pastor? Porque além da tentação, além do nosso próprio eu, além do diabo, além do mundo, além das aflições, nós temos de lidar com perseguições. João 15:20: se a mim me perseguiram, também os perseguirão a vós. Perseguiram a Jesus? Vão perseguir os discípulos de Jesus. Por isso que é difícil. Eu preciso dizer aos irmãos que aquela ideia de que ao vir para Cristo você vai parar de sofrer, ao vir para Cristo sua vida vai se resumir a um mar de rosas, que ao vir para Cristo tudo que você quiser você vai alcançar, que ao vir para Cristo você vai estar protegido de problemas, que ao vir para Cristo a sua vida vai ser sinônimo de sucesso, pode até ser uma mensagem bonita que empolga, mas não é a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho diz: há um caminho, há uma porta. Qual é o nome? Ninguém vai por esse caminho, por essa porta, se Deus primeiro não trabalhar em seu coração. Terceiro, é difícil. Por que é difícil? Porque tem tentação, porque tem a luta contra o eu, contra o diabo, contra o mundo, tem aflição, tem perseguição. A porta é estreita, a porta
o caminho é apertado. Não tem como fugir disso. E é engraçado que vira e mexe a gente vê pessoas dizendo assim: poxa vida, por que eu estou passando por luta? Por que eu estou passando por dificuldades? Por que minha vida está assim? Por que está assado? Poxa, eu amo a Deus, eu sou fiel a Deus, eu estou em Cristo, não era para eu estar passando por isso. Quem disse que não era? O caminho é estreito, é apertado, a porta é apertada. Por isso, meus irmãos, que vocês têm que tomar cuidado com esse discurso triunfalista, que faz 1001 promessas para o homem dizendo que ele vai vencer porque Deus quer que ele vença, Quando o apóstolo Paulo diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece, Paulo não está dizendo assim, eu posso conquistar tudo o que eu quero. Não, porque antes disso ele fala assim, nada me separará do amor de Cristo. Quer dizer, eu vou ter lutas, vou ter tribulações, eu vou ter perseguições, mas eu posso suportar tudo isso. E apesar de tudo isso, eu sou mais do que vencedor. Então a promessa é, você, ao estar nesse caminho, ao estar nessa porta, ao estar em Cristo, é sofrimento. Uma vez eu ouvi que o Evangelho é um convite ao sofrimento, é um convite à renúncia, é um convite às lágrimas, diferente do que esse mundo pensa acerca de Jesus. Meus irmãos, mas agora eu tenho uma boa notícia. Caminho apertado, porta estreita, andar com Cristo é difícil. Tem tentação? Mas você quer a boa notícia? Em meio à tentação nós temos uma garantia. 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que a possais suportar. É apertado? É estreito? Por quê? Porque tem tentação, mas em meio à tentação nós temos a garantia de que Cristo nos fortalece para que não venhamos cair naquela tentação. Poxa, pastor, está tão difícil, eu estou sendo tentado, está tão difícil. É normal, é difícil, mas saiba que você tem condições de permanecer de pé, porque Cristo foi tentado e não caiu. Ele está disposto a sustentar aqueles que estão sendo tentados. É apertado, é estreito, é difícil, porque tem a luta contra o próprio eu. Mas você quer ver a boa notícia? Na luta contra o próprio eu, lembre-se disso, Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. O que significa isso, pastor? Significa que quando eu estou no caminho, quando eu estou na porta, quando eu estou em Cristo, na luta contra o meu eu, quem manda sou eu. O que significa? Significa que na luta contra o próprio eu, porque eu estou em Cristo, eu tenho domínio sobre o pecado, não o pecado sobre mim. É difícil, é apertado, é estreito, porque tem a luta contra o diabo. Mas qual é a boa notícia? Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Pastor, é apertado, é estreito, é uma luta contra o diabo. Sim, normal, mas qual é a boa notícia? É que em Cristo você tem autoridade sobre Satanás, sobre os demônios. É difícil, pastor, é apertado, tem a luta contra o mundo me odeia, mas tem a garantia. 1 João 4,4. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O mundo luta, o mundo odeia os cristãos, mas não vence os cristãos, porque maior é o que está dentro do cristão, o Espírito de Cristo, do que a força desse sistema mundial. É difícil, é apertado, é estreito, porque tem aflição, como nós vimos. Mas tem também a garantia de Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
É difícil, pastor, é apertado, é estreito estar com Cristo, porque tem aflições. Sim, aflição é dia mau, e Jesus está dizendo: eu vou estar com vocês todos os dias. Isso inclui dia bom e dia mau, dia de sorriso e dia de lágrima, dia de festa e dia de luto. Cristo está conosco. É difícil, é apertado, é estreito. Tem perseguição, pastor. Tem perseguição. Mas como os irmãos bem sabem, uma vez que estamos estudando o livro de Atos, tem a presença de Deus em meio às perseguições. O Pedro, o João foram presos após serem usados por Deus para curarem o coxo. Mas lá na prisão, o Senhor fez com que houvesse uma espécie de um terremoto. Eles saíram. Na perseguição, Deus estava ali. Capítulo 4 nos mostra que mais uma vez, ou melhor, capítulo 5, mais uma vez, eles foram presos. E mais uma vez, naquela perseguição, o Senhor enviou o anjo e tirou eles do cárcere. Tem perseguição, pastor? Tem, mas tem Deus fortalecendo, cuidando. E quando eles decidiram matar o Pedro, o João e os apóstolos, Deus levanta o Gamaliel, intercede por eles e poupa a vida deles. Meus irmãos, o que é que nós já vimos até aqui? Que tem um caminho e uma porta que levam para o céu. Qual é o nome desse caminho, dessa porta? Jesus. Também vimos que nenhum homem por si só quer esse caminho, quer essa porta. Mas Deus vai ao encontro desse homem, que Ele escolheu antes da fundação do mundo, e leva esse homem até Cristo. E agora em Cristo temos a notícia, ou a realidade de que é difícil. Porque é difícil? Tentação, luta contra o eu, luta contra o diabo, contra o mundo, contra a aflição, contra a perseguição. Mas em meio a tudo isso, temos a garantia do Senhor cuidando de nós. Só que repare, meus irmãos, e nós já estamos concluindo, que nós falamos do caminho estreito e da porta estreita que levam para o céu, Jesus. Mas nós não falamos sobre o caminho largo, sobre a porta larga que leva para o inferno. Pastor, se Jesus é o caminho e a porta estreita que leva para o céu, o que é o caminho, o que é a porta larga e espaçosa que leva para o inferno? Vou te dar a resposta bem objetiva: tudo aquilo que não é Jesus. Qualquer outro caminho, qualquer outra porta que não seja Cristo, vai levar para um lugar só, para o inferno. Ponto. Simples. Só tem um caminho que leva para o céu: Jesus. Todos os outros caminhos levam para onde? Só tem uma porta de acesso ao céu: Jesus. Todas as outras portas dão acesso ao inferno. Ô pastor, o que eu preciso fazer para ir para o inferno, para ir para o céu? Nada. Você não precisa fazer nada. Você já está indo para lá por natureza. O homem já está indo para lá por natureza. Mas quando Deus, por graça e misericórdia, nos salva, nos encontra e nos leva para esse caminho, nós somos salvos. E o fato é que essa porta, esse caminho, quer dizer, tudo que não é Jesus é largo e espaçoso, pelo simples fato de que viver uma vida longe de Cristo é muito mais fácil. Viver uma vida sem compromisso com Cristo é muito mais fácil. É muito mais fácil, não tem esse negócio de tentação, de lutar contra si mesmo. É uma vida fácil, mas é uma vida cujo final, ou cujo resultado, é uma eternidade no lago que arde como fogo e enxofre. Sabe de que eu me lembro? A parábola do rico e do Lázaro.
O rico morreu e foi para onde? Para o fogo, para o inferno. Por quê? Porque ele estava no caminho largo, na porta espaçosa. O Lázaro morreu, foi para onde? Por quê? Porque ele estava no caminho apertado, na porta estreita, em Cristo. Aí na hora que o rico está lá pedindo uma chance para pai Abraão, me tira daqui. A resposta que o pai Abraão disse para ele é assim: ó, você recebeu os seus bens enquanto vivo. Em outras palavras, você aproveitou a vida, mas você estava no caminho largo, na porta larga. Esse é o resultado. Enquanto que o Lázaro, apesar de toda a dificuldade que ele viveu, ele permaneceu no caminho estreito, na porta estreita em Cristo, e aqui ele está aqui gozando das benesses da vida eterna ao lado do Pai. Amém, meus irmãos? Resumindo tudo que falamos, e eu concluo aqui a mensagem para orarmos. Você quer entrar no céu apenas por meio de Jesus. Mas para você chegar a esse caminho, você depende da misericórdia de Deus para entrar no seu coração e salvar. E uma vez nesse caminho, é luta, é luta, é luta. Mas tem a companhia do Senhor a nos sustentar. E eu faço aqui agora um apelo para você que não está em Cristo, para você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, e você sabe que você está no caminho largo, você sabe que você está na porta espaçosa. Eu faço um apelo aqui nessa noite: se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos, clame por Jesus, confesse ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Tire a sua fé de qualquer outro caminho, de qualquer outra porta, inclusive tire a sua fé da sua própria bondade e coloque em Jesus Cristo, para que Ele venha te salvar. Pois foi para isso que Ele veio morrer em nosso lugar, para te salvar. E Ele virá em breve para buscar aqueles que estão nele, no caminho estreito, na porta estreita. Vamos ficar de novo em nome de Jesus. E aos que já estão nesse caminho, eu digo a vocês: continuem firmes. Continuem firmes. Olhe para mim. Continuem firmes. Vamos orar ao Senhor neste momento. Deus, graças te damos pela palavra.